Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15, alguns versículos do capítulo 15 de São Lucas. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Dá-me a parte que me toca da herança." E foi para um país distante. E lá começou a passar necessidade. E disse: "Irei ter com meu pai." O pai o abraçou. "Façamos festa." O filho mais velho não quis entrar em casa. O pai saiu e lhe pedia que entrasse. "Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é também teu." Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelentíssimo Monsenhor Jonas, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta noite da Sexta-feira Santa, tendo diante dos olhos a Cristo crucificado, o Filho amado do Pai, o Filho que nunca ficou longe do Pai, mas também o Filho que se afastou, que foi para um país distante e que passou necessidade, gastou todos os seus bens, a sua vida, para resgatar aos outros filhos que tinham se afastado do Pai. Diante deste Filho crucificado, depois de meditarmos mais cedo, ouvindo a narrativa da paixão de Cristo, segundo São João, eu quero convidá-los agora para nós tirarmos da cruz aquele que nós aí colocamos. E eu gostaria de convidá-los para, preparando-nos para esse momento do descendimento, que nós refletíssemos nessa parábola de Jesus, sobre a qual nós já meditamos tanto em nossa vida, a parábola do filho pródigo. E eu ouso fazer uma interpretação um pouco diferente, vamos dizer assim, uma releitura dessa parábola, com a intenção de nos levar a conhecer mais o amor de Deus por nós. Porque esse foi um dos temas em que nós podemos meditar muito nessa quaresma, o amor de Deus. Vamos passar a nossa vida tentando descobrir o quanto Deus nos ama. E se há um momento em que nós podemos entender o quanto Deus nos ama, é quando nós olhamos para Jesus na cruz. Mas talvez diante da crueldade da paixão de Cristo, diante da própria consciência dos nossos pecados, pode ser que nós sintamos medo de Deus. E como diz um padre, uma das maiores tragédias humanas é o medo de Deus. O medo de Deus não faz bem, porque nós somos filhos, nós não somos escravos. O medo de Deus não faz bem, porque Deus é Pai, e Ele quer ser tratado por nós como Pai. Então, a consciência dos nossos pecados, dos nossos erros, porque a paixão de Cristo nos dá essa graça de entender o que é o pecado, quando nós olhamos para o corpo chagado de Cristo, quando vemos a sua cabeça coroada de espinhos, os cravos, tanto sangue, nós então caímos em nós mesmos, como o filho pródigo, que de repente caiu em si, e se viu naquele estado miserável. Então, toda essa consciência poderia levar-nos a querer ficar mais longe de Deus ainda, a fugir de Deus. Para que não aconteça isso conosco, diante de Jesus que morre pela nossa salvação, eu gostaria de convidá-los para, meditando na parábola do filho pródigo, já adiantando que esse filho é sobretudo Jesus. Jesus é esse filho que foi para longe, ao nosso encontro. Claro que ao aplicar a Jesus essa parábola, é preciso fazer distinções. Não foi erro pessoal, mas ele foi para buscar os que tinham errado. Mas eu queria conduzir a reflexão dessa parábola, olhando também para 2 filhos. A parábola diz: um pai tinha 2 filhos. Queria convidá-los a meditar sobre 2 filhos. 2 filhos amados por Deus, que têm muita coisa em comum na sua vida, tem o início da sua história muito parecida, mas, por um lado, infelizmente, tem um final muito diferente. Um pai tinha 2 filhos, Judas
Iscariotes e Simão Pedro. Eu queria meditar essa parábola considerando esses dois filhos, que vão nos ensinar, vamos aprender com os dois, como nos comportar diante dos nossos pecados, o que fazer quando caímos em nós mesmos e percebemos todo o mal, toda a tragédia que são os nossos pecados. Um pai tinha dois filhos, Judas e Simão Pedro. Esses filhos tinham muitas qualidades, muitos dons, eles tinham muitas coisas em comum. Eles foram escolhidos por Cristo. Judas não estava no grupo dos apóstolos porque ele entrou por si mesmo, porque ele se misturou nos apóstolos. Não! Judas foi escolhido por Cristo. Diz o evangelista, Jesus passou a noite na montanha em oração e ao amanhecer o dia, chamou aqueles que ele quis para estarem com ele, para andarem com ele. E aí vem a lista. Em primeiro lugar, sempre Simão Pedro. E por causa da história que nós já conhecemos e sobre a qual vamos meditar, em último lugar, Judas. Está no último lugar pelo momento em que já foi escrito. Mas ele não era considerado o último dos apóstolos. Ele era um dos apóstolos. Então, assim como Pedro, Judas foi escolhido por Cristo. Um dom, uma vocação, escolhido por Cristo. Pedro e Judas fizeram milagres. O Evangelho diz que os apóstolos voltaram dizendo para Jesus, Senhor, até os demônios nos obedeciam. E Judas estava entre esses 12, quando Jesus os enviou 2 a 2 para prepararem por onde ele iria passar. Os dois viviam com Jesus. Jesus escolheu os 12 para que andassem com ele. Filho, tu estás sempre comigo. Jesus podia falar para Pedro, tu estás sempre comigo. Jesus podia falar para Judas, tu estás sempre comigo. Qualidades comuns desses dois. Os dois receberam missão de Jesus, ou vamos dizer assim, missões. E aplicando aqui a parábola, dá-me parte da minha herança. Qual foi a parte de Pedro? As chaves do reino dos céus. O rebanho, apacenta o meu rebanho. Eu te farei pescador de homens. E Judas? Jesus encarregou Judas da prática da caridade entre os apóstolos. A gente sempre fala, Judas cuidava da bolsa. Sim, mas porque ele cuidava do dinheiro que era dado a Jesus, era ele que fazia a caridade em nome de Jesus. Jesus ajudava os pobres também com o dinheiro. São João nos fala isso na última ceia. Quando Judas sai e Jesus fala, Judas, faze logo o que tens que fazer. Os apóstolos entenderam que Judas iria ajudar algum pobre, sinal que ele fazia isso sempre. Então Judas recebeu a missão de ser a mão caridosa de Jesus, amado por Jesus. Judas e Simão Pedro deixaram tudo para seguir Jesus. Porém, esses dois filhos também foram para longe. Pegaram a sua herança, os seus dons, e também foram para longe. Geralmente a gente fala do pecado de Pedro. Pedro negou Jesus. Geralmente falamos do pecado de Judas. Judas traiu Jesus. Mas hoje, sendo sem misericórdia, porque eles já estão lá no céu glorificados, ou melhor, Judas não sabemos, né? Mas Pedro já está lá glorificado e é santo. Judas, ao menos pelo seu comportamento, nós já sabemos que ele agiu mal. Então, eu falo sem misericórdia, não é o pecado de Pedro, não é o pecado de Judas, são os pecados de Pedro, os pecados de Judas. Não foi um só pecado, foi uma série de pecados. A traição de Judas foi onde culminou, mas não foi aí que começou. Quais foram os pecados de Judas? E falamos isso, meus irmãos, para refletir para nós mesmos, para que nós não sigamos esse caminho. O primeiro pecado de Judas foi se afastar do pão da vida. Existe uma grande ligação, uma grande relação entre a Eucaristia e Judas. Pode parecer estranho, mas o Evangelho nos fala isso. Quando Jesus anunciou a Eucaristia, e houve discípulos que disseram, essa palavra é muito dura, ele nos dá a comer a sua própria carne. É muito duro ouvir isso. E naquele momento, Jesus fala, eu vos escolhi os 12, mas um de vós é um demônio. Ou seja,
O primeiro pecado de Judas foi se afastar de Jesus, foi não entender, foi não aceitar o mistério da Eucaristia. Quem se afasta da Eucaristia, se afasta de Jesus e pode chegar a trilhar o caminho de Judas. O primeiro pecado dele, afastar-se de Jesus, distanciar-se de Jesus. O filho que foi para longe, quem está longe da Eucaristia, está longe de Deus. O primeiro pecado dele foi para longe. Segundo pecado de Judas, Judas, por ficar longe de Jesus, esqueceu quem era Jesus. Porque a partir do momento que você avalia uma pessoa numa cifra, quando você avalia uma pessoa em dinheiro, você esqueceu quem é a pessoa. E Judas fez isso 2 vezes. Na hora da unção de Betânia, Judas achou que era desperdício gastar 300 denários, 300 dias de trabalho. Esse era o salário. 300 dias de trabalho para os pés de Jesus. Ele achou que isso era desperdício. O seu coração estava longe de Jesus. Madalena, Maria, ao ungir os pés de Jesus, não faz conta. Não quer saber quanto custou o perfume. O que conta é o seu amor. Judas é calculista. E por isso ele esqueceu quem é Jesus. E mais, quando depois ele saiu e foi combinar com os sumos sacerdotes para entregar Jesus, aí ele já estava tomado pela cobiça, aí vem o seu outro pecado, ele também calculou muito mal. Porque ele calculou Jesus em 30 moedas, e 30 moedas era o preço de um escravo. Então Judas esqueceu quem era Jesus. Esqueceu a pessoa de Jesus, o valor infinito da pessoa de Jesus, da amizade com o nosso Senhor. E mais, Judas conseguiu abafar a voz da sua consciência, que certamente muitas vezes gritava dentro dele: Judas, olha o que você está fazendo. Judas, você está longe do seu mestre. Judas, o dinheiro não é tudo. Ele conseguiu abafar essa consciência e conseguiu levar uma vida de aparência. Ninguém desconfiava de Judas. Ninguém suspeitava que aquele homem já tinha o seu coração longe de Cristo. O único que sabia era Cristo e que não manifestava. Tanto é assim que na última ceia, quando Jesus falou: um de vocês vai me trair, os apóstolos todos ficaram com medo. E todos começaram a falar: Senhor, será que serei eu? E essa pergunta mostra o temor dos apóstolos, porque eles estavam perto de Cristo. E só de pensar que eles trairiam a Cristo, eles ficaram com medo. E Judas dissimulou. Perguntou também para Cristo: Senhor, serei eu? Com toda a ironia, com toda a frieza de alguém que se acostuma a pisar na própria consciência, de alguém que acostuma a não ouvir a voz dentro de si. Ele conseguiu ter essa vida de aparência. Na aparência, ele ainda era um apóstolo, mas na realidade, já se cumpria nele aquilo que Cristo vai dizer: melhor se ele não tivesse nascido. Pecado de Judas. Mais um pecado de Judas. Ele conseguiu transformar o sinal do carinho em sinal de traição. Aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com cuidado. E o beijo de Judas se tornou uma expressão, né? Beijo de Judas, o beijo do traidor. Imaginemos a intimidade que Judas tinha com Cristo, de poder chegar em Jesus e beijar o rosto de Cristo. Era um amigo, era um íntimo, era alguém muito próximo, que podia chegar ele no meio daqueles soldados, e ele tinha esse acesso a Cristo. Mas aquele beijo já era somente externo. Porque, como diz também São João na última ceia, quando ele recebeu o pão que Jesus ofereceu, não sabemos se foi a Eucaristia ou não dá para saber, mas o que nós sabemos sim, é que São João diz que naquele pedaço entrou nele Satanás. O coração já estava entregue ao demônio. O ósculo em Cristo foi somente um beijo exterior. Os pecados de Judas. O filho que foi para longe do pai. Mas nós temos também os pecados de Pedro. Nós sempre falamos da negação de Pedro, mas Pedro pecou mais. Pedro também se afastou de Cristo. Quando Jesus, depois que Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo,
E logo em seguida Jesus começou a profetizar a paixão. São Pedro ainda naquele entusiasmo, porque quando ele falou isso, Jesus o elogiou, falou: Pedro, você é feliz, parabéns pelo que você falou. Naquele entusiasmo, naquela segurança, pelo próprio elogio de Jesus, Pedro falou assim: eu vou falar de novo, deu certo a primeira vez. E ele fala para Jesus: Senhor, Deus te livre da cruz, Deus te livre do sofrimento. E aquele mesmo Simão, que minutos antes tinha falado porque o Pai tinha revelado, agora Jesus fala para ele: vai para trás, Satanás. O mesmo Simão se afastou de Cristo naquele momento, porque ele quis afastar Cristo da cruz. E não existe Cristo sem cruz, não existe cristianismo sem cruz. Quando nós temos a dor em nossa vida, quando passamos pelo sofrimento, lembremos disso. Aquele que quer separar a cruz de Cristo, age como Simão Pedro, a quem Jesus repreende. Então Pedro se afastou de Cristo ao querer separá-lo da cruz. Pedro se afastou de Cristo quando confiou demais em si. Na hora que Jesus falou: um de vocês vai me trair, São Pedro falou assim: Senhor, eu dou por ti a minha vida. E Jesus fala para ele: você me dá a sua vida? Você vai me abandonar, Pedro. Eu rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma a teus irmãos. E Pedro fala: Senhor, eu não vou te abandonar. E aí Pedro agora age como o irmão mais velho da parábola, aquele que não teve compreensão com o irmão que voltava. Judas disse: ainda que todos te abandonem, eu não te abandono. Falou como aquele fariseu que rezou diante do altar: não sou como os demais. Todos podem errar, eu não erro. Pedro tinha essa confiança em si, já tinha feito coisas tão maravilhosas, que ele achava que ele era autossuficiente. Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu darei por ti a minha vida. Pecou ao dizer isso, porque confiou muito em si, na sua força, na sua coragem, na sua espada. Então Pedro também se afastou de Cristo. Pedro pecou quando não rezou. No Jardim das Oliveiras, Jesus separa 3 apóstolos, deixa os outros num determinado lugar, se afasta um pouco com esses 3 e fala com eles: fiquem aqui e vigiem comigo, rezem comigo. E Jesus se afasta mais um pouquinho deles para ficar sós com o Pai, passa um tempo rezando, e quando volta, o que os apóstolos estão fazendo? Dormindo. Sobretudo Pedro. Jesus se aproxima dele e fala: Simão, tu dormes? Tu não pudeste velar 1 hora comigo? O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, eu estou em oração, eu estou em vigília, eu estou vigiando e você dorme. E você acha que dormindo, sem rezar, você vai ser capaz de dar a vida por mim? Simão, tu dormes. Pedro pecou porque não rezou. Pedro pecou porque se colocou na ocasião de pecado. Nós temos que ter essa consciência da nossa fraqueza. O que Pedro fez? Diz o Evangelho que ele seguiu Jesus de longe, para ver o fim, para ver como que acabaria tudo aquilo. E ele então ficou na porta do palácio, da casa do sumo sacerdote, São João, que era conhecido, falou com o soldado, Pedro entrou. E onde que Pedro foi? Foi sentar-se com os soldados. Tinha lá um foguinho, ficou ali se aquecendo. E os soldados olham para ele, a criada, a porteira, olha para ele e fala: você é discípulo de Jesus Nazareno. Aquele Pedro, que agora há pouco pegou uma espada e cortou a orelha de Malco, aquele Pedro arrogante, aquele Pedro que falou: Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Aquele Pedro que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele Pedro que disse: Senhor, deixamos tudo para te seguir. Agora, diante da criada, ela fala: tu és discípulo dele. Não, eu não sei nem quem é esse homem. E por que Pedro caiu assim? Porque ficou na ocasião. Ficou ali entre os inimigos de Jesus. Ficou ali entre aqueles que tinham prendido Jesus. Se colocou na ocasião. Pedro pecou porque teve vergonha e teve medo de se declarar por Cristo. Imaginemos, meus irmãos, como que deve ter doído no coração de Jesus, quando São Pedro fala assim: eu juro
que eu não conheço esse homem. Pedro falou isso porque vergonha. Jesus estava sendo condenado, Jesus estava lá numa outra rodinha, onde os soldados batiam no rosto dele, taparam os olhos de Jesus e batiam e falavam: quem que te bateu? Adivinha, tu não és o profeta? Pedro ficou com vergonha. Tu que adivinhavas tudo, adivinha quem está te batendo? Salve, rei dos judeus. E Pedro via aquilo, e Jesus que não reagia, um homem que não reage quando lhe batem no rosto. Pedro ficou com vergonha de Cristo. Pedro ficou com medo de se dizer discípulo de Cristo. E por isso falou: eu juro, jurou. Imprecou, como diz o Evangelho, que não conhecia aquele homem. E os dois, meus irmãos, como o filho que foi para longe, começaram também a passar necessidade. Quem fica sem Deus, mais cedo ou mais tarde, sente o vazio no coração. Judas caiu em si. Os seus lábios queimavam por aquele beijo. Nas suas mãos, aquelas moedas queimavam. Ao ver o que ia acontecendo com Jesus, de um tribunal a outro, e Judas foi vendo que Jesus não reagia, e que Jesus não fazia nada, e ele foi tomando consciência de que Jesus estava sendo condenado porque ele o tinha entregue, porque ele o tinha vendido, e que tinha feito isso com o sinal da amizade, e que Judas tinha feito valer a sua proximidade com Cristo para poder fazer os soldados chegarem a ele, no momento em que Jesus não estivesse esperando. Judas cai em si, como o filho pródigo que lá cuidando dos porcos, caiu em si, e se lembrou do seu pai, e se lembrou da casa paterna. Quantos operários na casa de meu pai têm pão e abundância, e eu aqui morro de fome. Judas cai em si. Quanta coisa eu fiz com Cristo. Quantas caminhadas, quantas cidades, quantos milagres eu o vi fazer, quantos pecadores eu o vi perdoar, e agora eu o entreguei. Essas moedas que queimam minhas mãos são moedas injustas, são preço de sangue, eu não posso com isso. E no seu desespero, Judas vai até o templo, vai até os sacerdotes e traz as moedas e fala: eu errei, eu entreguei o sangue inocente. E aqueles sacerdotes que só queriam prender a Cristo, não se importavam com ninguém, muito menos com Judas, falou: isso é com você, você que se vire. E Judas então joga aquelas moedas no chão, porque elas queimavam na sua mão. Passou necessidade, sentiu falta de Deus. Pedro também passou necessidade. Depois, quando na terceira vez ele fala: eu juro que eu não conheço esse homem, Deus mandou um profeta para Pedro. Deus mandou um eloquente pregador para Pedro. Não foi Natã, como aconteceu com Davi. Não foi o profeta Elias. Não foi João Batista, como foi com Herodes. Foi um galo. Foi o simples canto de um galo. Mas quando Cristo olha, basta o canto de um animal para tocar um coração. E na hora que o galo cantou, na memória de Pedro, passou toda uma história. E aquela voz de Cristo ressoando no seu coração: Pedro, eu rezei por ti. Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. Você vai ser mais rápido para me negar do que um galo para cantar de madrugada. E Pedro também caiu em si. Mas aí, nós temos agora as histórias que se separam. E a partir de agora, nós queremos fazer uma escolha em nossa vida. Judas, percebendo o mal que fez, pensa em Jesus, mas pensa mais em si. E porque Judas tinha uma ideia muito grande de si, eu, um apóstolo de Cristo, eu que fui escolhido por Ele, eu que fiz milagres em nome dEle, como que eu pude errar? Como que eu pude fazer isso? Eu estou perdido, eu estou acabado. Para mim não tem mais esperança. Mas Deus é bom, Judas. Deus pode ser bom, mas eu sou muito mau. Olha o que eu fiz. Eu entreguei, ele é inocente. E Judas deixa que a ideia que ele tem de si e do seu pecado seja maior do que a ideia que ele deveria ter de Deus e da sua misericórdia. E ele não consegue conviver com isso. Não consegue conviver com esse pensamento. O meu pecado é muito grande. Eu não posso viver assim.
Não pode, Judas, você não pode viver assim. Pedro não pode viver assim. Eu não posso, nós não podemos viver assim. Não podemos viver assim. Temos que deixar o pecado. O problema é que Judas procurou a solução errada. Não posso viver assim. Para mim não há mais vida. E se desesperou. Pegou ali uma corda e acabou com a sua vida. Por quê? Porque achava que o seu pecado era muito grande. Judas não foi capaz de se recordar do abraço do Pai. Judas não foi capaz de guardar no seu coração o carinho que Jesus tinha por ele. Judas não deu a Jesus a oportunidade de vê-lo voltar a si. Existe um poema muito bonito, que narra esse momento em que Cristo está agonizando e Judas vai fugindo com a corda para se enforcar, e o poeta coloca nos lábios de Cristo esse convite. Cristo dizendo para Judas: Judas, ainda dá tempo. Vem lavar do meu sangue o teu pecado. Mas Judas não aproveitou esse tempo. Achou que seu pecado era muito grande. Pedro, a história, graças a Deus, termina diferente. Pedro também caiu em si. Quando aquele galo cantou, Pedro caiu em si. E São Lucas fala aqui, o Senhor, e ele fala, não fala nem Jesus, faz questão de falar, o Senhor, voltou-se e olhou para Pedro. E podemos ter certeza que Jesus não olhou para Pedro naquele momento como dizendo, eu te avisei, Pedro. Jesus não olhou para Pedro dizendo, que vergonha, Pedro. Não. Jesus olhou para Pedro da mesma forma quando olhou para ele a primeira vez que Pedro chegou perto de Jesus. E o evangelista também fala que Jesus olhou para ele, fixou o olhar nele e falou, você é Simão, mas você vai ser Pedro. Nesse momento, Jesus olha para Pedro com o mesmo olhar. Você continua para mim sendo Simão Pedro. Por mais que você tenha errado, eu não volto atrás na escolha que eu fiz. E foi esse olhar de Cristo que, penetrando no coração de Pedro, fez aquilo que aconteceu no deserto, quando Moisés bateu na pedra, embora era só para falar, mas Moisés bateu na pedra e jorraram as águas. Quando o olhar de Cristo atingiu o olhar de Pedro, Pedro começou a chorar. E os evangelistas falam de duas formas. Um fala assim, Pedro começou a chorar, ou seja, não parou nunca mais. E o outro fala, Pedro chorou amargamente. E tem um pregador que explica muito bem que o amargo é na boca e as lágrimas são dos olhos. Então, como que Pedro chorou amargamente? Ele chorou porque o olho que chora, mas chorou amargamente porque ele pecou pela boca, pela língua, ao negar Cristo, ao dizer que não conhecia Cristo. Chorou amargamente. O pecado sempre vai deixar depois em nós um gosto amargo, como deixou em Pedro. Mas Pedro não perdeu a sua esperança, não fugiu, não procurou uma corda. Saiu sim, foi para um canto, mas foi chorar. E quem chora, meus irmãos, é porque ainda tem esperança. Judas não chorou, Judas se desesperou. Pedro chorou, porque ele queria lavar a sua alma. Ele fez aquilo que Jesus convidava, Judas, vem lavar no meu sangue o teu pecado. E ele vai ter ocasião de fazer isso. Jesus vai dar a ele a oportunidade de professar o seu amor. Lição para nós, meus irmãos, desses dois homens. Bem, nós também devemos nos levantar e voltar. Até certo ponto, a nossa história é tão parecida com os dois. Nós também somos esse filho que recebeu dons de Deus. Recebemos graças, a vocação de cada um de nós. Recebemos tantos dons de Deus, mas nós também somos o filho pródigo, que muitas vezes nos afastamos de Deus. Por que a pessoa se afasta de Deus? Porque o coração começa a alimentar um sentimento de que perto de Deus não somos felizes. E aí temos que ir longe para perceber que estamos no caminho errado, e aí fazemos o caminho de volta. Feliz aquele que faz esse caminho de volta. A lição para nós é essa, voltemos. Imitemos o Pedro pródigo. Voltemos, eu me levantarei, eu irei ter com meu Pai. E meus irmãos, foi para isso que nosso Senhor veio ao mundo. Jesus, agora sim, entendemos melhor, Ele é o Filho pródigo,
que desceu do céu, que veio à terra, a esse país distante que é a nossa terra. E aqui ele gastou os seus bens, não no pecado, mas sofrendo pelos nossos pecados. Ele que ficou ao ponto de ser chamado um verme, não um homem. Ele que foi ferido no seu corpo e na sua dignidade. Foi para isso que ele veio. Ele se fez o filho pródigo, para quando ele voltasse para o Pai, ele levasse consigo a todos os filhos que tinham se afastado. Ele se fez o filho pródigo. E na cruz, nós vemos até onde foi esse amor por nós. Até dar a sua vida por nós. Mas agora, meus irmãos, nós queremos tirá-lo da cruz. Nós vamos descê-lo da cruz. Olhando para Jesus como esse filho. Filho amado do Pai. Filho, tu estás sempre comigo. Mas esse filho, que por amor de nós, se afastou da casa do Pai para nos buscar. Esse filho que passou a sua vida na pobreza, no sofrimento, que foi incompreendido, que foi muitas vezes tratado como samaritano, ou seja, um excomungado, um rejeitado por Deus, foi chamado de possesso, foi condenado pelos tribunais religiosos e civis, perdeu toda a sua dignidade, morreu crucificado, a morte mais vergonhosa que podia ter. Mas essa cruz foi onde nós o colocamos. Mas o nosso coração nessa noite se deixa tocar. Nós também hoje caímos em nós mesmos e queremos tirar Jesus da cruz. Pai, dai-me a parte que me cabe na herança. Qual é a herança de Cristo? Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei, Ele é o Salvador. O que restou da herança de Cristo foi simplesmente uma placa. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Vamos tirar essa placa da cruz, porque não é isso que restou a Jesus. Ele mesmo na cruz continua sendo o Filho amado do Pai. O que restou de Jesus da sua realeza, do seu reino? Jesus contou tantas parábolas em que ele fala do reino de Deus. O símbolo de um reino é a coroa. O que restou para Jesus foi uma coroa, mas uma coroa de espinhos. Retiremos da cabeça de Cristo essa coroa de espinhos, que deveria estar na nossa cabeça. Nós é que a merecemos. Eu penso muito, meus irmãos, na coroação de espinhos, e às vezes eu penso assim, a flagelação, claro que foi errada, mas ela foi mandada por Pilatos. Pilatos mandou flagelar Jesus, foi ordem. Os soldados, mesmo levados por aquela fúria que eles tinham, eles flagelaram Jesus porque Pilatos mandou. Mas a coroação de espinhos não. Pilatos não mandou coroar Jesus de espinhos. Os judeus não mandaram. A coroação de espinhos nasceu de uma ideia diabólica. Quem é que poderia pensar em coroar uma pessoa de espinhos? Foi uma injustiça, uma humilhação, uma dor que feriu tanto o coração de Jesus. Na parábola do filho pródigo, o momento mais bonito da parábola é quando o pai abraça o filho. Como que Jesus está na cruz? Braços abertos. Jesus é o Filho, mas Ele é também o Pai misericordioso, que abre os braços para acolher o Filho. Abre os braços para acolher Pedro. Abre os braços como abriu para acolher aquela pecadora que ia ser apedrejada. Abre os braços como abriu para perdoar o bom ladrão. Jesus abre os braços, abraça a humanidade. E o Pai misericordioso, lá do céu, abraça Cristo. A gente imagina uma pintura representando assim, Jesus que abraça a humanidade. E o Pai que abraça o filho pródigo que volta. Jesus, na cruz, é o filho pródigo que está chegando de volta. E é assim que o filho pródigo chegou, chagado, ferido. Mas agora é hora de tirá-lo da cruz. Vamos soltar da cruz o braço esquerdo de Cristo. Geralmente, o nosso lado esquerdo, tirando quem é canhoto, né, é um lado mais fraco. É um lado que tem mais dificuldade para fazer alguns trabalhos. Jesus assumiu a nossa fraqueza, as nossas debilidades. Tirando o pecado, meus irmãos, Cristo assumiu as nossas dores. Jesus tinha fraquezas. Parece até feio falar assim, mas ele tinha. Jesus sentiu medo, Jesus sentia cansaço, Jesus sentiu a insegurança.
O braço esquerdo de Cristo, nesse momento, nos lembra a sua fraqueza, a sua debilidade, enquanto ele se tornou um de nós. Mas Cristo é Deus. O seu braço direito, podemos tirar da cruz o seu braço direito, lembra o seu poder. Quantas vezes na Bíblia se fala, Deus tirou o povo do Egito, por exemplo, com o braço estendido, o braço direito, o sinal de poder. Quantas vezes essa mão direita de Cristo pousou sobre as crianças? Quantos doentes foram tocados por essa mão? Quantos mortos voltaram à vida ao toque da mão de Cristo, que agora está imóvel, que agora está sem ação, está pendurada na cruz. Vamos tirar os cravos que prendem os pés de Cristo na cruz. Na parábola do filho pródigo, ele chegou com os pés machucados. Por que nós sabemos isso? Porque ele veio descalço, ele veio de longe. E a primeira preocupação do pai foi, busquem uma sandália para meu filho, busquem uma túnica para o meu filho. Os pés estavam feridos, os pés estavam cansados, caminharam tanto. Quanto, meus irmãos, Jesus já caminhou para vir até nós. Por isso que na cruz os seus pés foram cravados, feridos pelos nossos pecados. Vamos tirar agora da cruz o corpo de Cristo. Esse corpo que mais do que qualquer outro corpo é o templo de Deus. Jesus falou do seu próprio corpo, destruam esse templo e em 3 dias eu o reedificarei. O corpo de Cristo, descido da cruz. A que ficou reduzido, meus irmãos? Esse filho que tanto nos amou. O filho pródigo voltou para o pai, ainda voltou vivo. Mas esse filho volta morto. Porque o nosso pecado foi mais violento do que toda a violência que sofreu o filho pródigo. E nós o descemos da cruz e o colocamos agora diante daquela que foi a primeira a contemplá-lo quando ele aqui chegou. Quando Jesus abriu os seus olhos na gruta de Belém. O primeiro semblante que ele contemplou foi o de Maria Santíssima. A partir do momento que Jesus aparece nesse mundo, a seu lado está a Virgem Maria. No momento em que ele fecha os seus olhos, ao seu lado está a Virgem Maria. Um bispo muito santo, que está em processo de canonização, dizia que Nossa Senhora, quando tinha Jesus no colo, ele fala assim, Nossa Senhora abaixava os olhos para o céu. Quando a gente quer olhar para o céu, a gente olha para cima. Nossa Senhora não, ela baixava os olhos e contemplava o céu, porque ela tinha Jesus em seu colo. Agora, Nossa Senhora baixa seus olhos. E o que ela contempla? Um filho ferido, um filho chagado, um filho na aparência irreconhecível. Mas ela o reconhece. Porque assim como o pai reconheceu aquele filho ainda vindo de longe, Nossa Senhora também, a mãe, sempre reconhece o seu filho. Nossa Senhora pode falar para Jesus, como o pai falou, tu és o meu filho amado. Nossa Senhora pode falar para Jesus, como o pai falou para o irmão mais velho, filho, tu estás sempre comigo. Mesmo agora ferido, Nossa Senhora não se afasta dele. Mesmo morto, Nossa Senhora sabe que Jesus sempre está com ela. E nesse momento, Nossa Senhora repete o que ela fez lá na apresentação do templo. Todo filho primogênito é consagrado a Deus. Lá na apresentação, Nossa Senhora ofereceu Jesus no templo. Naquele momento, Simeão falou para ela, uma espada vai transpassar a tua alma. Por quê? Toda mãe oferecia o filho no templo, mas o levava de volta para casa, deixava 2 pombinhas, deixava ali um animal, trocava a oferta do filho. Jesus foi o único filho a quem Deus não aceitou as pombinhas no lugar. E Deus quis a ele mesmo. O sacrifício dele tinha que acontecer. Então, meus irmãos, diante desse quadro, diante da bondade de Jesus, ao agir com tanta paciência, com tanta mansidão, diante do que vimos Judas fazer, e ao olhar para Judas, nós percebemos que ele não agiu bem, que ele tinha que confiar. Nós, no nosso coração, nós temos a certeza
de que Jesus perdoaria Judas. Se nós encontrássemos com Judas, nós diríamos a ele: Judas, não faça isso, confie, vá até Jesus, ele vai te perdoar. Como também nós diríamos para Pedro: Pedro, confia, vai até Jesus, ele te ama, ele te escolheu, ele morreu por você, Pedro, vai lá, ele vai te perdoar. Digamos isso para nós nesse dia: confie, eu quero confiar, eu não vou duvidar. Se Jesus era capaz de perdoar até Judas, se ele tivesse pedido perdão, ele vai me perdoar. Eu não sou mais do que Judas. Não sou mais porque não recebi tanto como ele recebeu. E não sou mais porque também não fui tão longe como ele foi. Isso nos inspira confiança. Somos pecadores, sim, todos, mas nós confiamos no perdão de Deus. Que fique para nós, meus irmãos, esta lição da nossa quaresma, da nossa Semana Santa, da nossa Sexta-feira Santa, que nós guardemos no nosso coração o abraço de Deus. Cristo nos abraça, como Nossa Senhora abraçou o seu Filho. Ela nos abraça. Ao abraçar Jesus ferido, Nossa Senhora abraça também a cada um de nós. O Pai nos abraça, o Pai nos perdoa, o Pai nos ama. Jesus contou a parábola do filho pródigo para convencer a todos de que Deus nos ama e que mesmo que nós tenhamos errado muito, Ele sempre vê em nós um filho ferido, sujo, mas sempre filho. Que nós guardemos sempre em nossa memória, em nosso coração, a certeza de que nós somos filhos. E nessa certeza, que nós procuremos passar toda a nossa vida, tentando descobrir, cada dia, um pouquinho mais, o quanto Deus ama a cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.